Quando falamos de esforço, associamos imediatamente à dificuldade e ao empenho. Mas como seria um esforço onde nós nos empenhamos a não forçar? Aliás, nem nos empenhamos. Nós estamos falando aqui de um esforço baseado na facilidade. Hoje eu falarei sobre esforço, mas não o esforço que é baseado na dificuldade e no empenho. Eu quero falar de um esforço para não forçar. Quando normalmente falamos de esforço, nós associamos para tudo aquilo que se faz com dificuldade e empenho. Mas eu quero falar de uma cultura, justamente dentro do pensamento clássico estratégico chinês, onde se valoriza a facilidade e a falta de empenho. Mas como assim falta de empenho? E como assim facilidade? Lembra que quando nós estamos dentro da nossa cultura, nós valorizamos o difícil. Dentro do pensamento estratégico clássico chinês, se valoriza o fácil, porque significa que quando há facilidade é porque algo já foi preparado de antemão. Isso está desde o livro famoso clássico A Arte da Guerra, onde a preparação do terreno ela é fundamental para o êxito. E se não se empenha, não é porque há um desinteresse para com o mundo. Muito pelo contrário, há um interesse em ser mais exitoso. E para ser exitoso, é importante não se empenhar, porque assim não se força uma situação, não se apoia naquele potencial que a situação oferece. Deixa eu te dar o exemplo para melhor entendimento da minha explicação. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com Paulo Roberto Falcão. Quem foi Paulo Roberto Falcão? Foi um jogador de futebol que era integrante daquela famosa seleção de 1982. Ele começou sua carreira no Internacional de Porto Alegre e depois se transferiu para o Clube Roma, onde ele se transformou naquilo que foi chamado de o Rei de Roma. Pessoa com futebol refinadíssimo. Ele declarou algo bem inusitado para o jornalista André Henning. Ele falou o seguinte: todo jogo ele dedicava os 5 primeiros minutos para validar aquilo que ele havia estudado antes da partida. Olha que interessante, um jogador de futebol, refinado que era Falcão, ele não se esforçava de imediato. Parecia até que não se empenhava. Ele ficava observando nos primeiros 5 minutos. Inclusive para reforçar aquele adágio que diz o seguinte: confiar é bom, mas validar é melhor. Ou seja, ele estava validando aqueles dados, aquelas informações que ele tinha de antemão para que, com isso, ele pudesse jogar com facilidade. Esse é um grande esforço. Este é um bom exemplo de esforço sob a ótica do pensamento estratégico clássico chinês, visto que quando Paulo Roberto Falcão analisava toda aquela situação, ele podia depois jogar com facilidade e elegância, mas acima de tudo com eficiência. Haja vista que ele foi o primeiro grande jogador de futebol a ser bem-sucedido na Europa. Se você gostou do tema ou conhece alguém que poderia se beneficiar do assunto, compartilhe. E não deixe de se inscrever no nosso canal para a notificação dos nossos vídeos semanais. Eu sou Léo Imamura e essa é a arte de viver sua própria vida.